O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse à multidão: o reino de Deus é como quando alguém espalha semente na terra. Ele vai dormir e acorda, noite e dia. E a semente vai germinando e crescendo, mas ele não sabe como isso acontece. A terra por si mesma produz fruto. Primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga, e por fim os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita já chegou. E Jesus continuou: com que mais poderemos comparar o reino de Deus? Que parábola usaremos para representá-lo? O reino de Deus é como um grão de mostarda, que ao ser semeado na terra, é a menor de todas as sementes da terra. Quando é semeado, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças, e estende ramos tão grandes que os pássaros dos céus podem abrigar-se à sua sombra. Jesus anunciava a palavra, usando muitas parábolas como estas, conforme eles podiam compreender. E só lhes falava por meio de parábolas, mas, quando estava sozinho com os discípulos, explicava-lhes tudo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Prezados irmãos e irmãs, reunidos aqui nesta noite, em que celebramos nossa devoção ao Sagrado Coração de Jesus, com a celebração da Eucaristia. Prezados irmãos e irmãs, telespectadores, nas suas casas, no seu trabalho, quem sabe nos hospitais, nos escritórios, acompanhando esta celebração da Eucaristia, pela graça das ondas da televisão. Que bom que são os meios de comunicação que nos permitem, hoje, apesar da distância, aqueles que não podem acompanhar a Eucaristia, aqueles que não podem fazer os seus momentos de oração presencialmente na igreja, o fazem através das imagens veiculadas pela TV Século XXI. Também, com certeza, aqueles que estão nos hospitais, os enfermos que já não podem mais se deslocar para a igreja, aqueles que talvez pela idade avançada, ou aqueles que vivem sozinhos, não estão sozinhos, estão nos acompanhando nesse momento da celebração da Eucaristia, neste dia, a primeira sexta-feira do mês, o primeiro dia do mês, nesse início do ano ainda, passado apenas o primeiro mês, em que nós nos reunimos para louvar, engrandecer, honrar o Sagrado Coração de Jesus. E nesta devoção da primeira sexta-feira de cada mês, nós celebramos a Eucaristia, nos colocamos em oração para rezar por conta de todos os pecados que se cometem no mundo inteiro contra o coração de Jesus. Todo pecado contra a vida, toda agressão, todos os pecadores rezamos e colocamos na intenção dessa Eucaristia como desagravo. Oferecemos esta nossa oração para que o Senhor acolha, para que o Senhor seja perdão aos pecadores, para que esta nossa Eucaristia possa alcançar aqueles que talvez neste momento estejam precisando desta palavra,
estejam precisando desta oração nossa, nós nos dignamos sair da nossa casa, do conforto do nosso lar, nos dirigimos até aqui, a igreja, para celebrar a Eucaristia. Eucaristia que não é só por nós que celebramos, nas nossas intenções, nas motivações que trouxemos, mas Eucaristia que, no dizer de um teólogo antigo, a Eucaristia que é celebrada sobre o mundo. O mundo é o grande altar no qual se celebra a Eucaristia, e hoje nós queremos que esta nossa oração, que esta nossa Eucaristia alcance todos aqueles, sobretudo os que mais precisam nesse momento da palavra, os que mais precisam nesse momento da nossa atenção. Portanto, estamos dedicando o nosso tempo para nos encontrar com Deus. Viemos aqui para nos encontrar com Ele na sua palavra e nos alimentarmos da mesa sagrada, da mesa da Eucaristia. Nos reunimos com essa disposição, com essa disponibilidade para ouvir a palavra de Deus. Para que a palavra não somente passe por nós, mas no dizer do profeta Isaías, que a palavra possa encontrar acolhida e possa remexer a nossa vida. O profeta diz que a palavra é como um fogo que queima, que devora. A palavra é como uma enchente, a água que muitas vezes em quantidade faz estrago, né? A água que desinstala. Então, a palavra de Deus na nossa vida não pode passar de raspão, não pode passar, bater em nós e voltar, mas a palavra de Deus tem que fazer esse estrago, esse bom estrago no nosso coração, na nossa vida, porque aí a palavra, encontrando espaço, a palavra frutifica. No meio das nossas circunstâncias de vida, no meio da nossa vida, conforme a palavra de Deus nos lembrava hoje, na primeira leitura que nós ouvimos da carta aos Hebreus, São Paulo faz um convite, né, aos irmãos, não tem nome? Irmãos. São aqueles daquele tempo, mas somos nós também aqui hoje, que somos chamados por São Paulo de irmãos. Somos os irmãos que São Paulo, irmãos de igreja, que São Paulo nos lembra, né? Lembram dos primeiros dias. Lembrem-se dos primeiros dias, quando dolorosas lutas, tribulações. São Paulo faz um convite para que a gente faça um olhar sobre a nossa vida. A vida de hoje, mas a vida de ontem, a vida de nossos antepassados. E São Paulo vai dizendo quantas lutas, quanto sofrimento. Claro que muitas alegrias, mas hoje São Paulo ressalta as tribulações, as injúrias, né? as tribulações pela qual passou a igreja, o povo de Deus, sobretudo nos inícios, quando a igreja foi muito perseguida, e continua sendo perseguida até hoje, né? Esse é o ser da igreja, uma igreja que testemunha, que fala, né? Então São Paulo diz, mesmo assim que vocês sejam fiéis, mesmo assim que vocês possam ter confiança, porque Deus cumpre aquilo que prometeu. E nós, quando nos colocamos na escuta da palavra, deixando que a palavra entre em nós, é deixar que o próprio Deus entre em nós. Quando Deus entra, tudo se transforma. Quando nós temos a capacidade de colocar Deus acima de todas as coisas, acima dos nossos projetos, acima da nossa forma de pensar, então Deus entra e transforma a nossa vida. Apesar das dificuldades, apesar das fraquezas, o salmista dizia, né, das nossas fragilidades, mesmo quando nós caímos, não ficamos prostrados, diz o salmista, porque é o Senhor quem nos sustenta pela mão. Gente, é palavra de Deus, não é qualquer palavra, não é poesia que nós estamos dizendo aqui. Estamos, nesta noite, abertos para que a palavra de Deus entre na vida, e eu ressalto, o salmista nos diz, mesmo quando nós caímos, não ficamos prostrados, porque o Senhor nos sustenta pela mão. Será que a gente acredita mesmo nisso? O Evangelho de hoje nos pede confiança e esperança. Então, quando o salmista diz, quando nós caímos, o Senhor nos levanta, quando nós fazemos os nossos caminhos, o Senhor está conosco,
O salmista começava dizendo: confia no Senhor e faz o bem. A nossa parte, então, é fazer o nosso caminho, fazendo o bem, porque Deus é o sumo bem, e à medida em que nós acolhemos a palavra de Deus na vida, então Deus age em nós, aí o sumo bem em nós realiza o bem. Mas nós precisamos permitir, nós precisamos dar abertura na vida, no coração, na comunidade. O mundo precisaria se abrir para ouvir mais a Deus, para perceber mais a presença de Deus. Um mundo com Deus seria transformado, um mundo com Deus seria muito melhor. Portanto, o salmista nos recorda, confia no Senhor e faz o bem, que o resto Deus dará. A nossa parte é fazer o caminho com confiança e com esperança. É isso que no Evangelho de hoje Jesus nos colocava, o reino de Deus. Nós somos cidadãos do reino de Deus. O reino que é o próprio Jesus no meio de nós. Nós sabemos que o reino de Deus é uma nova situação, o reino de Deus não é apenas um lugar, mas o reino de Deus é uma nova condição de vida no encontro com Deus, um mundo que Deus quer. E nós poderíamos dizer, Jesus nos revelou o reino de Deus. Não dizendo do reino de Deus, mas sendo presença do reino de Deus no meio de nós. Podemos dizer com toda a confiança, Ele mesmo é o reino de Deus. Não é tão simples de entender, Quando a gente diz, Jesus fala do reino de Deus, a gente até entende, mas quando a gente diz, Jesus mesmo é o reino de Deus presente no meio de nós, eu penso que aí nós temos um pouquinho de dificuldade para compreender. Mas vamos fazer esse esforço, de compreender que Ele não apenas falou do reino, mas Ele se fez presença no meio de nós, e a presença dEle é presença do reino de Deus no meio de nós. E dizendo àquela multidão, Jesus então diz, como é que a gente pode comparar o reino de Deus? Então ele conta duas parábolas no Evangelho de hoje. Então ele vai dizer na primeira parábola, o reino é como o trabalho de um agricultor que planta a semente, espalha a semente na terra, depois vai dormir, acorda e no seu tempo a semente vai germinando, vai furando a terra a primeira folha, diz aqui, depois outras folhas, depois vem a espiga, por fim os grãos e a espiga cheia. Então, Jesus diz, esse é o mistério do reino de Deus. É assim que o reino de Deus vai sendo colocado no meio de nós, à medida em que nós vamos percebendo a presença do Cristo no meio de nós, nós vamos percebendo os sinais de Deus no meio de nós. O nosso trabalho é igual ao do agricultor, espalhar a semente, plantar, abrir a terra, regar a terra, cuidar para que a semente não seja sufocada, mas tem a outra parte que não compete a nós e não é nossa. Não depende do nosso trabalho. E Jesus disse, o homem vai dormir, acorda, um dia atrás do outro, e a semente germina, e ninguém sabe como que isso acontece. Porque a semente tem uma força dentro dela, que não depende de nós, mas é a força da vida, é a força que vem de Deus, a vida que vem de Deus, presente em todas as criaturas. Então aquela semente lançada na terra, tratada, cuidada, Deus age. Mas ela precisa ser lançada na terra. Se a semente não for lançada, ela vai ficar guardada sempre como semente e não vai produzir frutos e não vai germinar. Então Jesus diz, a semente tem uma força, que é a força de Deus, que nós não sabemos como isso acontece. Nós dormimos, acordamos e a semente vai fazendo o seu trabalho com a força de Deus. Então Jesus nos diz no Evangelho de hoje, confiança e esperança. O homem, quando espalha a semente na terra, confia. Quando nós fazemos o nosso trabalho, no nosso dia a dia, nós vamos ao nosso trabalho, nós confiamos que o patrão vai nos dar no fim do mês o salário, mas nós não temos a certeza absoluta. O homem, o agricultor também, quando espalha a semente na terra, não tem a certeza absoluta de que a semente vai frutificar. E Jesus diz, então, retome essa certeza, saiba que com Deus a semente vai frutificar. Então, mas não depende de nós. Então, confiança. Lançamos as sementes que vão preparando, fazendo com que o reino de Deus aconteça na confiança e esperando em Deus,
não é uma esperança vazia, não é uma esperança de qualquer jeito, mas esperança de quem confia em Deus, de que Deus fará a sua parte. Essa liturgia de hoje, penso que nos traz, essa seja a mensagem principal dessa liturgia de hoje. Apesar das dificuldades, apesar dos sofrimentos, vivemos com confiança em Deus e esperança. Confiar, acreditar sem ver, acreditar antes de que as coisas aconteçam, mas acreditar que Deus vai agir, que Deus se faz presente na vida, na história, e esperar pacientemente o tempo de Deus. O problema é que nós queremos as coisas para ontem, né? Nós queremos as coisas no nosso tempo, e a palavra de Deus hoje, Jesus nos diz, as coisas de Deus têm outro tempo, que não é o tempo nosso. As coisas de Deus, nós chamamos na espiritualidade, as demoras de Deus. Deus às vezes demora para vir, Deus às vezes demora, mas é a sua demora, é o seu tempo que nós não compreendemos. Da mesma forma, na segunda parábola, Jesus diz, que mais ainda para falar do reino de Deus? É como um grão de mostarda, que ao ser semeado na terra, sendo a menor de todas as sementes, quando é semeado, cresce e se torna a maior de todas as árvores. Dizem também os estudiosos que o grão de mostarda, ele é bem menor do que um grão de arroz. O grão de arroz é pequenininho, né? A semente de mostarda, ela é bem menor, é um pedacinho de um grão de arroz. Pequenininha, mas com confiança naquilo que é pequeno, aparentemente aos nossos olhos, né? Somos chamados a confiar, mesmo na nossa pequenez, mesmo nas nossas dificuldades, assim como aquele homem planta uma pequenina semente, com confiança, ele espera que aquela semente vai frutificar, e Jesus diz, aquela que é a menor de todas as sementes, se torna a maior quase de todas as árvores, 4, 5, 6 metros de altura, uma árvore da mostarda. Então, essa liturgia de hoje, nessas duas parábolas, com a palavra de Deus que nos é dirigida, nos vem dar essa mensagem. Juntos com Jesus, que já está no meio de nós, já se fez presente no meio de nós, abriu o seu coração para nós, coração de amor, abriu os tesouros do seu coração, coração infinito, misericordioso de Deus. Jesus coloca diante de nós a participação no reino. Somos convidados, chamados também nós, a participarmos na construção do seu reino, com confiança. Confiar, hoje a palavra é essa, né? Vamos confiar e esperar. Não é uma espera desesperadora, não é uma espera desesperada, mas é uma espera confiante. Porque esperamos não nos homens, não nos planos humanos, não nos projetos deste mundo, mas esperamos em Deus, portanto é uma espera certeira, é uma espera de quem sabe que demora, tem o seu tempo, mas Deus se fará presente no momento oportuno na nossa vida, na nossa história. Que Maria, a mãe de Jesus, aquela que também pacientemente esperou as demoras de Deus, pacientemente soube esperar o seu filho nascer, pacientemente soube esperar o seu filho crescer, pacientemente soube esperar o momento da manifestação de Deus, que ela nos ajude, que ela nos ensine. Ela que foi a primeira discípula, que ela nos ensine os mistérios que ela vivenciou, os mistérios que ela experimentou do coração do nosso Deus. Que assim seja. Amém. Nossa comunidade aqui reunida agora se levanta para elevar a Deus as nossas preces. Palavra de Deus ouvida, palavra de Deus agora se faz oração na nossa assembleia.